Olá, seja muito bem-vinda no episódio de hoje do Reencontro, o nosso podcast para te ajudar a fazer esse caminho de volta para você. E hoje eu quero trazer um tema que chega muito para mim. Muitas vezes as mulheres me perguntam como identificar quando é a intuição falando e quando não é. Então vamos conversar um pouco sobre isso. É importante saber, gente, algumas diferenças entre essas vozes que atuam dentro de nós. Todos nós temos muitas vozes falando ao mesmo tempo, né? E começar a entender o que é o que uma voz fala, como ela fala, qual é o tom, a velocidade, o tipo de coisa que ela fala, ajuda a gente a identificar os medos, os pensamentos, as crenças limitantes, os traumas, ajuda a gente a separar tudo isso da nossa intuição. Então, primeiro, eu queria explicar de uma maneira muito rápida e direta essa diferença. A intuição não gasta a sua energia. Sabe aqueles pensamentos que a gente fica tendo e você fica cansada depois? Isso não é tua intuição. Isso são seus medos, suas resistências. Eles sim gastam a tua energia. A intuição traz paz, mesmo que a notícia não seja exatamente o que você gostaria. O medo gera ansiedade. A intuição sussurra. O medo grita. Para conseguir escutar esse sussurro em meio a essa gritaria, essa falação, você precisa de presença. A intuição, ela é leve, ela é certeira e normalmente ela vai falar com poucas palavras. O medo é tagarela, fala sem parar. Desenvolver o discernimento entre um e outro é a tua tarefa. A minha é te acompanhar nesse caminho de desenvolvimento da tua inteligência espiritual. Um ponto bem importante da gente falar aqui é da onde vem esse medo. E o medo, gente, da mesma maneira que o ego, eles têm uma função muito clara, eles têm uma função importante na nossa vida. E aqui, né, nesse nível de maturidade, de discussão que a gente tem nesse podcast, a gente não vai ficar crucificando nem o medo, nem o ego, nem os teus traumas. A gente reconhece eles como essenciais e importantes para o seu desenvolvimento. Eles fazem parte daqueles mecanismos de proteção, de alerta, tá tudo bem. O problema não é o medo e não é o nosso ego, não são as nossas resistências. O problema é que a gente vive numa sociedade que cronicamente tem esse estado de alerta, esse modo sobrevivência ativado. Então, o ego e o medo, eles saem do seu lugar de proteção e eles passam a ser os controladores de voo, os gestores da nossa vida. E é esse o problema. O problema não são os teus medos. O problema não é o teu ego. O problema é quando a gente deixa que eles passem a guiar as nossas decisões e as nossas escolhas. Eles saem do seu lugar de protetor e eles passam a ser os grandes gestores da nossa vida. Esse é o problema. O papel do medo de alerta, de farol, né? E o medo, ele tem essa dupla funcionalidade. Por um lado, ele é um alerta, indicando não vá por aí. Mas por outro, muitas vezes, por trás do nosso medo, está um tesouro a ser descoberto. E o Jung dizia, aonde está o seu medo, aí está a sua tarefa. Em que sentido? Esse medo do qual ele está falando é diferente do medo de alerta, meu Deus, tem um carro vindo, sai da rua. Tem um leão vindo na floresta, né? Antigamente. Saia, corre, agora. Esse medo do qual ele está falando é um medo daquele momento em que a gente chega na nossa fronteira. É um medo de encontrar essa fronteira em nós, do até onde eu consigo ir. Então, ir em direção a esse medo, sim, implica em dar um passo em direção à tua expansão. A expansão da tua consciência, das suas capacidades. E é muito importante a gente conseguir discernir também essa qualidade do medo que a gente sente. Porque hoje em dia, a maior parte dos medos que a gente tem são justamente esses de fronteira. A gente não vive mais na floresta, apesar de, obviamente, ter perigo nas ruas, às vezes a gente tem medo de ser atacada por um chefe, por um colega, ok. Mas a maior parte dos medos que a gente sente são medos porque a gente chega numa fronteira e a partir daqui a gente precisa
dar um passo em direção ao que eu ainda não conheço. A intuição te ajuda a saber esses caminhos. A questão é que ela sussurra. E para que a gente consiga escutar, é preciso silenciar. Silenciar essas outras vozes. Entrar num estado de presença em que você consegue escutar até um sussurro. É preciso a gente reservar no nosso dia, nem que sejam 5 minutos de silêncio, de momento de conexão interior. Pode parecer às vezes, né? 5 minutos só não vai fazer diferença. Vai. E você não imagina, se você ainda não tentou fazer isso, você não imagina como é difícil encontrar 5 minutos que sejam. Para estar no Instagram, para ficar vendo grupo de WhatsApp, a gente tem 5 minutos. Mas na hora de priorizar esses 5 minutos para que a gente possa sentar e fazer o nosso trabalho interno, a gente não tem. Então, nesses momentos, a gente começa, nesse caminho, né, nessa jornada em direção a você mesma, você começa a perceber qual é a qualidade dessa tua relação com você mesma, qual é a qualidade da tua capacidade de escuta de si mesma, da tua própria intuição, qual é a qualidade do teu discernimento, como tá essa tua habilidade. A gente começa a se conhecer um pouquinho melhor, a tirar certos véus. Seu medo, por exemplo, de se expor numa reunião, de falar o que você realmente pensa sobre aquele projeto, não é um medo real que precisa ativar o teu cortisol e os músculos do teu corpo para que você fuja ou lute. Esse é um medo de expansão. É um medo de você sair do teu lugar conhecido, sair daquele lugar cômodo, mesmo que às vezes incômodo, daquele lugar conhecido, e dar um passo adiante. A gente precisa começar a fazer essa diferenciação, porque é a partir daí que a gente consegue ir baixando esse nível de ansiedade que chega nessas horas. E é a mesma coisa com o ego aqui, né? Porque esse medo, ele tem uma relação do ego estar se sentindo de alguma maneira ameaçado. Esse medo é um medo de eu perder essa persona, de eu perder aquilo que eu considero que é a minha identificação. Eu sou essa pessoa, eu tenho essa qualidade de trabalho, eu tenho essa qualidade de entrega, eu sou inteligente, eu sou boa. Então, eu tenho medo de falar algo porque isso ameaça, de alguma maneira, essa imagem que eu criei. E o ego, gente, óbvio que eu já falei, a gente não vai crucificar o ego aqui. Ele ajuda a gente no cotidiano. É importante a gente ter um ego estruturado porque é ele que dá conta do nosso dia a dia, é ele que dá conta da vida concreta. Agora, o nosso espírito, o nosso self, a nossa alma, são nomes diferentes, mas muitas vezes a gente usa eles como sinônimos, tá aqui para realizar uma tarefa de alma. E essa tarefa não é só o teu trabalho e não é só o teu projeto. Essa tarefa de alma tem a ver o que você veio fazer aqui. E muitas vezes, o nosso grande trabalho na vida, o nosso grande trabalho de autoconhecimento, não é aprender. Ganhar conhecimento é desaprender. Desaprender para conseguir encontrar quem eu verdadeiramente sou, para lembrar quem você é. Assumir as rédeas da nossa vida, enquanto a gente está nesse modo sobrevivência, a gente acaba tomando decisões para continuar no conhecido, mesmo que esse conhecido não seja confortável. Mesmo que esse conhecido não seja bom. É aquele assim, tá ruim, mas esse ruim eu conheço, então tá tudo bem. Chega uma hora que a alma precisa dar um basta. E ela dá. Chega uma hora que a gente precisa aprender a escutar a nossa própria voz. Essa voz verdadeira que traz a tua essência, esse sussurro que te indica o caminho. E é por isso que é tão importante começar a distinguir essas vozes. A direção do ego, do medo, é o de se manter protegido. É o de não arriscar. E a gente precisa começar a tirar ele da frente dos nossos processos de decisão e colocar a voz da nossa alma aí. Porque a alma, ela começa sussurrando. Ela sussurra muitas vezes. E quando a gente não escuta, ela grita. E ela vai gritar em forma de sintoma, ela vai gritar em forma de uma depressão, de um burnout, de uma exaustão intensa, de uma crise no casamento, de uma demissão. Ela vai gritar, ela vai dar os pulos dela.
Quanto mais a gente estiver conectada com isso, menos sofrida é a jornada. O Newton Bonder, eu adoro ele, inclusive, no Instagram. Ele todo dia publica uns reels super engraçados, mas sempre com uma legenda assim matadora. Maravilhoso. Ele tem uma peça de teatro que chama A Alma Imoral. Essa peça virou um livro. Eu nunca vi a peça, mas eu li o livro. E essa ele nos conta nesse livro, nessa peça, sobre essa dança entre o ego e a alma, entre a intuição e o medo. Ele traz pra gente essa ideia de que o nosso corpo, o físico, ele quer manter o status quo. Ele tá preocupado lá com a sobrevivência, com o se manter. Esse se manter no conhecido, no seguro. E muitas vezes isso significa sacrificar os desejos da alma para se manter nesse seguro. Ele quer o status quo. Ele é a grande moral. A moral no sentido de que, entre aspas, o que é o certo para todos. O que deve ser feito, porque deve ser feito e deve ser continuado. A gente tem medo de arriscar. A gente tem medo de sair desse lugar conhecido. A gente tem medo dos nossos desejos mais verdadeiros e mais profundos. Porque eles automaticamente nos levam para a fronteira de nós mesmas. A gente tem tanto medo desses desejos que antes dele aflorar, às vezes a gente já começa a reprimi-los. Antes dele chegar nos nossos lábios. E para representar também essa ideia do corpo, né? O corpo que quer ficar no mesmo lugar, que não quer se arriscar, que quer garantir a sua sobrevivência, tem um filminho, um desenho infantil, chama Os Croods, e é a história dos Homens das Cavernas. E é bem interessante porque é a história dos Homens das Cavernas encontrando com um homem já com um cérebro mais evoluído, com mais habilidade manual e tal. E os Homens das Cavernas, o que eles queriam era fugir do perigo. E tinham esse alerta à sobrevivência como temos hoje. Inclusive, tem alguns cientistas que já indicam, alguns neurocientistas, que já indicam que esse modo de sobrevivência ativado de maneira crônica nos dias de hoje é como se fosse um trauma geracional lá da época das cavernas. Mas, independente disso, o desenho mostra muito claramente esse medo tão grande e esse desejo tão grande de sobreviver que o pai da família, ele não quer que ninguém saia da caverna. Eles só saem para buscar comida e ponto. E eles têm um lema: o novo é a morte. O novo é a morte, fuja do novo. E eles, então, né, o desenho todo passa... inicia a jornada deles, desses heróis, né, com essa necessidade de quebrar. A vida vem e traz para eles a quebra desse lugar seguro e eles precisam iniciar uma jornada em direção ao desconhecido. É super bonitinho, assim, é bem divertido também, mas fala muito sobre o que é esse manter o status quo. Era bom ficar na caverna o dia inteiro, a noite inteira? Não, não era bom, mas era o que eles conheciam. E tudo o que fosse apresentado de novo ou de diferente daquilo, para eles era visto como uma ameaça. E às vezes é assim com o nosso corpo. E então, quando a nossa alma chega, né, sonhando grande, querendo mais, querendo transpor essas barreiras de quem nós somos, o corpo diz não. O ego diz não. Os nossos medos colocam barreiras incríveis na nossa frente. E é aí que vem a frase do Jung do: aonde está o teu medo, aí está a tua tarefa. Porque aonde está o teu medo é aonde você encontra a fronteira de si mesma. E a nossa tarefa aqui nessa vida é expandir, é crescer, é evoluir. Para que a gente tenha mais mulheres potentes e livres, a gente precisa começar a escutar a voz dessa nossa intuição, a voz dessa alma, que é imoral sim, porque ela quer quebrar as barreiras de si mesma, ela quer expandir. E a gente precisa começar a ter coragem. E a coragem, gente, não é agir sem medo. Ter um ato de coragem não quer dizer que você não tem medo nenhum. Quer dizer que você tem fé e confiança de que o futuro pode ser melhor do que esse conhecido. É muito mais sobre confiança e fé do que sobre não ter medo. É muito mais um ato, né, que a gente chama de um ato de fé. O dar um passo no vazio e confiar que o universo vai colocar o chão embaixo. E eu falo muito disso, porque eu vivi essa jornada.
eu vivi a jornada de sair sendo uma pessoa que precisava saber exatamente o que ia acontecer. E isso me trazia segurança. E eu não percebia que isso, na verdade, era só necessidade de controle. Eu não percebia que isso era um jeito de viver que me mantinha no quentinho, no conhecido, mesmo que esse conhecido não fosse aonde eu deveria estar. Eu saí de ser essa pessoa e eu consegui fazer essa expansão de mim mesma para confiança. E é por isso que eu tô aqui. É a partir da minha transformação, é a partir do que eu vivi, que eu criei o Reencontro, que eu criei os produtos que eu ofereço hoje, os serviços que eu ofereço de autoconhecimento. Eu sei a importância que é você começar a escutar a tua alma. Eu sei o quanto a vida fica mais leve. Eu sei o quanto a vida fica mais verdadeira, mais autêntica, mais harmônica. Eu sei o quanto a gente se sente mais capaz quando a gente começa a ir em direção a quem a gente veio ser. Então, hoje eu queria trazer um exercício bem simples. E eu te sugiro começar a fazer ele hoje mesmo. Mesmo, tá? Eu sempre falo que para o nosso mundo psíquico, eu não, né? Vários estudiosos. Para o nosso mundo psíquico, não existe o amanhã. Existe o hoje, o agora. Inclusive, as tuas memórias, elas são no hoje e no agora. Então, quando a gente fala que quer fazer uma grande transformação, mas a gente vai começar amanhã, esquece. O teu cérebro entende agora. A decisão que você toma hoje. Então, começa agora. Eu vou te dar um exercício muito potente para que você consiga fazer... começar a discernir essas vozes. Quando surgirem essas vozes na tua cabeça, você tem que tomar uma decisão e surgem várias vozes. Para e observa. Coloca a mão no teu coração, aqui no teu peito, no teu cardíaco. Inspira 3 ciclos, inspirando por 4 segundos e soltando por 8. Vou te mostrar uma vez e você faz 3 vezes assim, com a mão no coração. Depois de 3 círculos, você observa. Como são essas vozes? O que elas te dizem? Elas gritam? Elas falam rápido? Qual é a voz que está falando devagar e baixinho? Esse exercício de respiração e de colocar a mão no coração parece tão simples, mas ele é muito potente. O coração é o nosso cardíaco, é o centro do nosso ser. A semente que a gente trouxe nessa vida está aqui. O coração emite um campo eletromagnético muito maior que o cérebro. Essa respiração, neurologicamente, te ajuda a sair do modo sobrevivência, a tirar o teu modo de funcionamento do teu cérebro do modo sobrevivência e colocar ele no modo crescimento. O modo crescimento é onde a gente consegue ser criativo, planejamento de longo prazo, aprender. É no modo crescimento que você consegue baixar o volume das vozes do medo e começa a escutar a tua intuição. Então, esses exercícios que eu passo para vocês nesse podcast, que eu tenho no Reencontro, não são à toa, não é do nada, não é da minha cabeça que eu tiro isso. Poderia até ser, mas não é. Isso aqui por trás tem um motivo, tem uma justificativa neurológica, científica ou espiritual, tá? Faz esse exercício hoje, escuta o que essas vozes te dizem e lembra, intuição não gasta energia, medo e resistência sim. A intuição traz paz, mesmo que a notícia não seja o que você gostaria. O medo gera ansiedade, a intuição sussurra, o medo grita. A intuição é leve, certeira e fala com poucas palavras. O medo tagarela sem parar. Desenvolver o discernimento entre um e outro é a tua tarefa. A minha é de te acompanhar nesse caminho de inteligência espiritual, se assim você desejar. E se você estiver pronta para fazer o teu reencontro, me chama no inbox. Me chama e eu te conto um pouco mais, a gente marca uma Discovery Call. Quais são as maneiras de você entrar em contato comigo? No Instagram, @AnaFlaMarques com Z, ou via e-mail, ana@anamarquescomz.co. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Te vejo no próximo.